meus amores! Espero que esteja tudo bem com vocês. Professora Martinha, de volta para mais um vídeo. Hoje, texto instrucional. Texto instrucional serve para ensinar, orientar alguém a fazer alguma coisa. Ele utiliza verbos no infinitivo ou no imperativo. O infinitivo é o verbo sem ser conjugado, onde ele vai ter as terminações AR, ER ou IR. Então, como exemplo, podemos citar dobrar, cortar, fazer, estender, misturar, brincar, etc. Já o imperativo é o modo em que se acentua o caráter de mando, de ordem. Então seria faça, dobre, corte, lave, misture e por aí vai. Esse tipo de texto, como ele ensina alguém a fazer alguma coisa, ele deve ser claro, objetivo, de modo que a pessoa que está lendo seja capaz de executar as orientações, exercer as tarefas sem dificuldades. Além disso, há uma sequência, ou seja, um passo a passo a ser seguido. Então você tem que obedecer a ordem para que dê certo. Vejamos alguns exemplos de gêneros textuais que são essencialmente textos instrucionais. Com isso, eu quero dizer que tem alguns gêneros que eles não são essencialmente textos instrucionais, mas podem ser adequados para tal. Porém, esses que eu vou trazer agora são obrigatoriamente textos instrucionais. Um manual de eletrodoméstico, uma bula de remédio, as regras de um jogo ou as nossas famosas receitas culinárias. Trouxe aqui para vocês a bula de remédio. A bula tem uma estrutura própria que é dividida em 3 passos. Vamos analisá-los? O primeiro é a identificação do medicamento, o nome do medicamento, as restrições para a faixa etária, se é para uso adulto ou pediátrico, quando é para crianças ou se é para ambos. A via de administração, se é de uso tópico na pele, se é de uso oral para ingerir na boca, se é de uso nasal para colocar no nariz. Nessa parte também tem a composição, que informa as substâncias contidas no medicamento e a quantidade do princípio ativo. Também tem a forma farmacêutica, que diz se é comprimidos, cápsula, se é xarope. Temos também a apresentação, que ela é comercializada, diz se a caixa vem com 30 comprimidos, se a embalagem tem 5 ampolas e por aí vai. A segunda parte da bula são as informações ao paciente. A primeira delas é como o medicamento funciona, como eu devo armazenar, se ele é para ser guardado na geladeira ou se deve colocar em temperatura ambiente, como usar, para que o medicamento foi indicado, quais são as reações adversas, que seriam então reações adversas. Seriam os males que o medicamento pode causar a alguém, algum efeito indesejável com o uso dele, e também o que fazer em caso de superdosagem. O que é superdosagem? É quando você utiliza uma dosagem além do que o médico indicou. E por último, toda bula tem que trazer os dizeres legais, o número do registro na Anvisa, o nome e o endereço do fabricante, o nome e o número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia, do farmacêutico responsável, o telefone de serviço ao consumidor, que é o SAC, e por aí vai. A bula, ela é um texto instrucional porque ela tem a finalidade de informar tecnicamente as pessoas e orientá-las para utilizar os medicamentos que são passados pelos médicos. Então, aqui a bula é um texto essencialmente instrucional. Trouxe aqui, então, uma regra de jogo. Nesse caso, o jogo do Uno. Observa que é dividido em 3 partes: conteúdo, objetivos do jogo e a preparação. No conteúdo, eu tenho a descrição do que eu vou encontrar no jogo, no material. Então, ele é composto sempre por 12 cartas. As cartas são divididas em cores. Nós temos cartas aí diferentes, como pular, inverter, comprar. Na segunda parte, no objetivo, aí está especificando qual é o objetivo da pessoa jogar Uno. E o que é?
Se o primeiro jogador se livrar de todas as suas cartas em cada rodada e ganhar pontos pelas cartas que sobram nas mãos dos adversários, os pontos de cada rodada vão sendo acumulados. E o primeiro jogador a fazer 500 pontos vai ser o vencedor. E agora, por último, eu tenho a preparação, que vai dar a instrução como é que deve ser jogado. Então, vamos lá? Aqui essa parte é dividida em 4 passos. O primeiro deles, cada jogador tira uma carta, aquele que tira o número mais alto vai fazer a distribuição. Ponto 2. O jogador que estiver distribuindo as cartas embaralha e distribui 7 cartas para cada um. Se as cartas coringa branca para personalizar ainda não estiver escrita, deixa-as de fora do jogo. Ponto 3. As cartas restantes devem ser colocadas viradas para baixo, formando uma pilha de comprar. Ponto 4. A carta superior da pilha de compras é virada para formar uma pilha de descarte. Então, aqui nós temos as regras de um jogo, que é também um exemplo de texto instrucional. Trouxe aqui mais um joguinho para ficar aqui como sugestão. Pedra, papel e tesoura. Então, vamos ver quais são as instruções aqui trazidas para ensinar a brincar. Com as mãos para trás, 2 crianças escolhem 3 símbolos: pedra, mão fechada, papel, mão aberta e tesoura, os dedos indicadores e médios, formando um V. Em seguida, e ao mesmo tempo, cada um apresenta o que escolheu. Pedra vence a tesoura, que a pedra pode quebrar a tesoura. O papel vence a pedra, porque ele pode embrulhar a pedra. E a tesoura vence o papel, porque a tesoura corta o papel. Se ambas escolherem a mesma, vamos supor, ambas escolhem pedra, e aí? Coloca as mãozinhas para trás de novo. Podem dizer pedra, papel, tesoura. E já joga para frente as mãozinhas no formato que escolheu. E o jogo recomeça, a brincadeira continua. Então, trouxe aqui 2 exemplos de jogos e brincadeiras que são textos instrucionais. Pessoal, olha só o que eu trouxe. Esse é um clássico de textos instrucional e é super estudado na escola, que é a receita culinária. Ela é obrigatoriamente dividida em 2 partes: os ingredientes e o modo de preparo. Vamos analisar cada parte? Nos ingredientes, nós temos a descrição do material que nós vamos precisar para fazer esse bolinho. Então, vamos lá. Um ovo pequeno, 4 colheres de leite, 3 colheres de óleo, 2 colheres rasas de chocolate em pó, 2 colheres rasas de farinha de trigo com fermento, 4 colheres rasas de açúcar. Isso é a primeira parte. A segunda parte traz o modo de preparo, que é a instrução que vai dizer aqui como você vai fazer o seu bolo. Na caneca, coloque o ovo e bata. Coloque o óleo, o açúcar, o leite, o chocolate e bata mais. Coloque a farinha de trigo com fermento e misture até incorporar. Leve ao micro-ondas por 3 minutos em potência alta. Então, observe, aqui é um passo a passo do que deve ser feito. Eu posso alterar essa ordem? Não, não posso alterar a ordem. Por exemplo, a caneca no micro-ondas, depois tirar a caneca, colocar o ovo, colocar a farinha, tudo sem uma ordem pré-estabelecida, porque o bolo com certeza não vai dar certo. Vamos observar também aqui os usos verbais que são trazidos. Aqui no modo de preparo, então temos coloque, bata, misture, leve, são todos verbos no modo imperativo, ou seja, eles indicam uma ordem a ser seguida. Aqui trouxe um texto instrucional que utiliza a linguagem não verbal, porque não tem nada escrito com palavras, só em desenhos. Observem que é uma sequência a ser seguida para fazer o quê? Esse lindo cachorrinho de dobradura.
Então, o primeiro passo, pegar um papel no formato de quadrado, depois você dobra e vai seguindo os passos. Isso daqui é considerado um tipo de texto instrucional? É um texto instrucional que se utiliza da linguagem não verbal. Mais um exemplo muito útil, que é no momento. Como fazer uma máscara? Vamos aprender? Esses 4 passos apresentados têm que ser obedecidos na ordem, para que a pessoa consiga fazer uma máscara com eficácia. Vamos lá? Primeiro passo: pegar um pedaço de tecido, pode ser tecido tricoline, algodão ou outro tecido grosso, de 25 por 20 centímetros, e dobrar ao meio. Segundo passo: costurar a mão, a lateral maior, virando ao avesso, para que a costura fique na parte interna, na parte de dentro. Terceiro passo: fazer uma dobra de aproximadamente 3 centímetros em cada extremidade e colocar um elástico. Quarto passo: costurar a mão, as 2 extremidades. Pronto! Agora é só prender o elástico atrás das orelhas e ajustar cobrindo o nariz e a boca. Isso daqui também é um exemplo de texto instrucional, um cartaz de como fazer uma máscara. Por hoje é só. Beijo, beijo, até mais.